Olá, queridos, tudo bem? A paz do Senhor para todos. Bom, nesse início agora de trimestre, nós estamos aqui na nossa escola Bereana Online. Essa semana e ainda outra semana nós vamos fazer a escola bíblica nesse formato. Hoje, né, praticamente abrindo, né? Se a gente contar aqui que a gente no primeiro dia, do primeiro domingo do mês tem ceia, essa praticamente é a nossa primeira lição, né? Em todas as ADVEX. E a gente tem o prazer de ter conosco aqui um homem de Deus, um jovem talentosíssimo, um cara, né, com unção e com conhecimento, e ainda o cara é bonito ainda, né? Um rapaz de família, gente muito boa, que é agora o nosso vice-pastor na DEVEC Recreio. Pastor Bruno Fernandes vai estar aqui com a gente falando dessa lição, a lição do trimestre, né? Esse trimestre sobre as leis do relacionamento. Ele vai estar aqui falando sobre a lição 2, sobre um assunto que vamos dizer assim, não é afeto à vida dele, porque ele vai falar, não passou por isso aqui, não. Vai falar sobre o conflito de uma autoestima rebaixada. O estudo aí vai passar sobre, falar um pouco sobre Mefibosete e tal. O cara está preparado. Ele está preparado até porque ele vai ministrar para a gente no domingo aqui na Igreja Sede e participou com a gente da gravação do Crente Docente. Então, quer dizer, meu irmão, o cara está mais do que por dentro desse assunto. Então, recebo aí com muita alegria, com muito prazer. Eu recebo. Quero dizer que eu sou fã desse cara, acho ele fora de série. Então, Bruno, pastor Bruno Fernandes, Deus te abençoe, seja voz de Deus para a gente aqui na nossa Escola Bereana. Um abraço, querido. Obrigado. Amém. Obrigado, pastor Ronaldo. Quero aproveitar esse ensejo aí para agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Silas, que dá total liberdade, ao senhor, pastor Ronaldo, aos demais obreiros aí que compõem a nossa EBD, que ajudam na questão da fábrica da EBD, que é uma ferramenta poderosa e riquíssima para auxiliar os professores. Eu quero louvar a Deus aí pela vida do Edvanei, com quem eu fiz agora, alguns minutos atrás, o crente docente, o CDcast, e foi muito bom, foi muito proveitoso, é sempre muito bom cooperar com a nossa igreja nessa questão da EBD. Como o pastor Ronaldo já anunciou, eu sou aqui o vice-pastor na DEVEC Recreio. Na verdade, eu fui empossado como vice, fui apresentado à igreja, melhor dizendo, como vice-pastor aqui na DEVEC Recreio, no culto da virada, de modo que assim que virou o culto, foi a virada de sexta para sábado, no domingo pela manhã, Santa Ceia, e já no domingo à noite o culto, e ao longo da semana a nossa conferência que encerrou ontem, que foi também uma bênção. E aí eu estou meio que num turbilhão de coisas novas, de situações novas, mas foi muito bom tirar um tempo precioso para estudar sobre esse assunto que é tão pertinente, tão importante, que é o conflito de uma autoestima rebaixada. Aliás, toda a nossa revista, que foi muito bem comentada, eu já li ela toda, pelo pastor Walter Brunelli, As Leis do Relacionamento, que é que nós vamos ter ao longo desse trimestre, tem muitas questões aqui extremamente importantes, e esse tempo que nós vivemos é um tempo que há uma demanda disso que as pessoas chamam de inteligência emocional, ou outros chamam de inteligência relacional, que é a capacidade de lidar com pessoas diferentes, em situações diferentes, a capacidade de lidar consigo mesmo. Então, toda essa questão é uma questão extremamente pertinente para esse tempo, onde não apenas a capacidade de performance de alguém em alguma atividade é suficiente, mas é também necessária a inteligência emocional, é necessária a sabedoria para lidar com pessoas no desenvolvimento daquilo que você está fazendo nos relacionamentos pessoais. Então, o nosso pastor Walter Brunelli iniciou na lição 2, que é a lição que nós vamos abordar hoje, que é o conflito de uma autoestima rebaixada. O conflito de uma autoestima rebaixada. Eu vou pedir para o meu amigo que está aí nos tópicos passar o texto bíblico base, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, do verso 1 ao verso de número 8. Eu quero ler rapidinho esse texto, porque é um texto que é extremamente importante
para nós, primeiro livro do profeta, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, do verso 1 ao verso de número 8, diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, vírgula, isso aqui é importante para nós, vírgula, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se, e disse a Davi, Mefibosete: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, que havia sido rei, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou, olha a manifestação de Mefibosete, após a honra se manifestar na vida dele. Então se inclinou e disse: Mefibosete, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu sou? Então, esse texto é um texto que traz para nós a história de Mefibosete, é o nosso texto base. Eu quero avançar um pouquinho com você, porque o texto áureo é uma resposta à última fala de Mefibosete, e é importante também, sobretudo, o final desse texto de Joel, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Os objetivos da nossa lição estão aqui, isso aí, vai me acompanhando, meu amigo. São eles: compreender que as nossas limitações não definem quem nós somos. Entender que é possível superar fracassos que nos travam e concluir que as boas oportunidades na vida devem ser abraçadas. Esses são os objetivos da nossa lição. Entender que as limitações não definem quem a gente é, que é possível superar os erros, os fracassos que estão tentando travar a nossa vida. Aproveitando o ensejo, nós estamos no ano de romper com limitações, romper com fracassos do passado, romper com traumas, romper com situações que tentaram nos prejudicar, romper com questões internas para pôr para fora todo o nosso potencial para que Deus seja glorificado na nossa vida. Então são estes aí os objetivos da nossa lição. Vamos ao próximo slide, meu amigo, por favor. A introdução. Em uma sociedade tão diversificada em aparência e em classificação sociocultural, pessoas não se misturam. Algumas são excluídas, outras se auto-excluem ou excluem-se. As desigualdades impostas pela aparência, recursos financeiros e nível de instrução agem seletivamente para que alguns sejam exaltados e outros menosprezados. Em se tratando de baixa autoestima, que é o que a gente percebe na fala de Mefibosete, nas atitudes de Mefibosete, e é o que nós vamos tratar nessa nossa lição, nós temos que entender, em primeiro lugar, o que significa, quais são os sintomas, e como lidar com esse problema. Então, essa introdução vai ser um pouquinho mais esticada que o normal, porque essa é uma questão que a gente precisa tratar com cuidado e com minúcia, com um pouco de minúcia, embora a gente vá fazer aqui um apanhado daquilo que seja autoestima. O que é autoestima? Antes de nós falarmos sobre baixa autoestima, é necessário entender o que é autoestima no contexto geral. A autoestima é a forma como você se enxerga,
como se valoriza e como você se vê diante das pessoas. A autoestima tem ligação direta com tudo aquilo que você acredita a respeito de si mesmo, com tudo aquilo que você pensa a respeito de si mesmo. E a autoestima é formada aí, de acordo com os psicólogos, por mais ou menos alguns componentes, por 2 componentes. É o sentimento de competência pessoal, que é a capacidade e habilidade de fazer, e o sentimento de valor pessoal, ou seja, é a soma da autoconfiança com o autorrespeito. A autoestima, ou seja, ela reflete o julgamento da nossa capacidade de lidar com os desafios da vida, entender e dominar os problemas de forma saudável. É importante enfatizar que a autoestima também nada tem a ver com arrogância, autoestima nada tem a ver com sentir-se superior em relação ao outro, autoestima nada tem a ver com soberba. Aliás, é inclusive um defeito daquele que tem baixa autoestima enxergar a autoconfiança dos outros como soberba. Geralmente o camarada que tem uma baixa autoestima, que tem um problema consigo mesmo nessa área, ele enxerga toda a manifestação de confiança, toda a manifestação de ousadia como uma arrogância. Então, todo aquele que tem baixa autoestima enxerga quem é confiante como arrogante. Isso acontece com certa frequência. Então, o que é a baixa autoestima? A baixa autoestima está ligada à dificuldade de autoaceitação e à falta de autoconhecimento, ou seja, quando a pessoa não se aceita. Um dos componentes importantes para nós revertermos essa questão, e vamos abordar mais à frente, é a aceitação, olhar as situações pela perspectiva positiva. A baixa autoestima está ligada à falta de conhecimento de si mesmo. Então, geralmente, quem tem autoestima baixa se sente sem confiança, incapaz, incompetente. A pessoa entra num ciclo vicioso, e quanto mais ela vai se sentindo assim, incapaz, mais os resultados vão sendo aquém daquilo que poderiam ser, e isso vai gerando um ciclo vicioso, ruim na vida delas, de derrotas, e vai reforçando cada vez mais essa questão. É necessário entender também que a baixa autoestima não nasce com as pessoas. Geralmente a baixa autoestima ela é construída, ela é moldada a partir de experiências vividas ao longo da vida, a partir de experiências que você tem no seu ambiente familiar. Um dos componentes importantes para essa questão da autoestima, ela ser baixa ou ser alta, é o relacionamento com os pais em casa, né? É um pai que deprecia o tempo todo o filho, a filha. Essa criança vai crescer provavelmente com uma dificuldade de se aceitar, com uma dificuldade de perceber o valor que possui, de modo que essa visão negativa da baixa autoestima, de se inferiorizar, ela acaba, em último momento, provocando distúrbios psicológicos, crise de ansiedade, toque e até depressão. Tudo isso, na maioria das vezes, acaba nascendo nessa questão da baixa autoestima. Então, isso é algo que a gente precisa salientar e mencionar, que a autoestima ela nos faz acreditar que a gente é capaz, que a gente consegue, que Deus depositou algo em nós. Então, ter boa autoestima, ela nos ajuda a acreditar que as coisas vão dar certo, que a visão positiva da vida é que a gente pode transformar eventos negativos em aprendizado, ela auxilia na nossa visão, na percepção das coisas. Tem um livro muito interessante, que foi lançado recentemente pela nossa editora Central Gospel, que é o livro do Dr. Cléo Holanda. Ele vem também ele é meu amigo pessoal, e eu tenho esse livro, eu recebi em mãos dele. Foi, se eu não me engano, o primeiro livro que eu li do pastor Cléo Holanda e do Dr. Cléo Holanda. Ele lançou pela Central Gospel e o tema era resiliência. E nesse livro sobre resiliência, o Dr. Cléo trata muito essa questão, da autoestima. Tem um capítulo inteiro só sobre autoestima, e eu recomendo aos professores que estão vendo aqui a Escola Bereana, se tiverem acesso. Eu não recordo agora exatamente qual é o capítulo, mas tem um capítulo já na parte final do livro do Dr. Cléo Holanda, que trata especificamente sobre essa questão da autoestima. E aí ele bota algumas coisas lá no livro dele que são sintomas
da baixa autoestima. Por exemplo, a pessoa que tem baixa autoestima, ela sempre encontra culpados para os seus problemas ou erros, ela tem dificuldade de aceitar as próprias limitações, né? Você já viu gente que tem dificuldade de autoaceitação? A pessoa que tem baixa autoestima, ela manifesta timidez excessiva, porque uma coisa é você chegar em um ambiente onde você não conhece, é conhecido, e você fica um tanto deslocado, até se adaptar leva um tempo. Outra coisa é você ter uma timidez que te inibe completamente de falar, de relacionar, de iniciar o conhecimento de um determinado lugar ou coisa que você esteja ou esteja fazendo. Então, um outro sintoma da baixa autoestima é a questão do medo, da rejeição, é a busca constante de elogios e reconhecimento externo. Quando uma pessoa gosta de um bajulador perto dela, ela gosta de alguém o tempo todo elogiando, o tempo todo bajulando ela, isso é um sinal de que ela tem baixa autoestima. Ela precisa que venha de fora algo que ela deveria ter dentro, o entendimento de quem ela é e daquilo que ela pode fazer. Então, uma outra questão da baixa autoestima que está extremamente atrelada a essa que eu falei recentemente é a falta de confiança em si. Isso vai provocando uma outra questão também, um outro sintoma que é o comparar-se às outras pessoas, né? Aquele que tem baixa autoestima, ele o tempo todo se compara com as pessoas, e um dos problemas, eu penso que uma das tragédias dessa nossa sociedade é essa comparação que o tempo todo eu vejo as pessoas fazendo. Com frequência, as pessoas comparam a vida real delas com a vida virtual de alguém. E aí você vai lá no Instagram da socialite, no Instagram do influencer, e aí você vê o camarada viajando para cima e para baixo o tempo todo, e somente sorrisos, sempre dinheiro na conta. Isso tudo é marketing. A gente vive na era do marketing pessoal. As pessoas estão tentando se vender, mas não é o fato de quem elas são, não é a vida delas real. Então a gente nunca pode comparar a nossa vida real com a vida virtual de alguém. E a gente precisa entender também que a comparação é a morte da autenticidade. Então Deus nos fez com características, com qualidades, também com defeitos, e tudo isso no final vai cooperar para o plano que Ele tem para a nossa vida. É como se fosse um grande mosaico, e você é uma peça nesse mosaico. E aquilo que em você é protuberância, é excedente, é porque vai encaixar onde está havendo falta. Então a gente precisa entender isso. Então a sensação de incapacidade é também um sintoma, a dificuldade de lidar com críticas, pessoas que só sabem ser elogiadas, que têm dificuldade com alguém que chama elas no canto e diz: não é melhor isso, não é melhor aquilo, não é melhor fazer assim, assado. Então, líderes que têm baixa autoestima são extremamente centralizadores. Tudo tem que ser eles fazendo. E isso vai gerando um desgaste no próprio líder terrível. Isso é bom a gente abordar na nossa aula, e eu disse isso no CDcast, que todos estes pontos que eu estou elencando aqui, que foram tirados aí do livro do Dr. Cléo, são pontos importantes para a gente dar, porque muitas pessoas vão se reconhecer. Muitas pessoas vão se perceber em determinados pontos aqui já nessa introdução. Muitas pessoas vão se enxergar em toda essa situação aqui. Então, a gente vai lidar nessa lição com um personagem que manifestou alguns traços da baixa autoestima. Vamos ao próximo ponto, meu amigo. Quem era Mefibosete? Esse não é um nome que faria sucesso hoje como Enzo. Eu li recentemente uma pesquisa que disse que o nome masculino mais colocado de 3, 4 anos para cá era o nome Enzo. Era uma pesquisa que trazia ali os nomes mais colocados. Hoje em dia o nome que está na moda é o nome Enzo. Aí. A variante do Enzo mais famosa é o Enzo Gabriel. Mas enfim, não é um nome que nós colocaríamos em um filho. Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatas e neto do rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Foi ungido rei por Samuel. Samuel foi o responsável por promover a mudança política no cenário de Israel. Samuel foi o último juiz do período dos juízes, e foi ele que fez essa transição, porque no período dos juízes o que acontecia em Israel era aquilo que a gente conhece como teocracia, não havia um rei, e Deus governava o seu povo através dos seus mandamentos e através de profetas, e Deus levantava juízes em momentos de necessidade,
Então, o que acontecia em Israel era o sistema político de teocracia no período dos juízes. E aí, quando Samuel unge Saul e depois Davi, Israel muda de teocracia para monarquia, onde há a figura humana de um rei, de uma pessoa governando, de uma pessoa liderando. Então, Mefibosete era neto de Saul, aquele que foi o primeiro rei. Apesar de Saul detestar Davi, seu filho Jonatas era extremamente amigo dele, era muito amigo dele. Saul e seu filho Jonatas morreram em uma batalha em um lugar chamado Gilboá. Na ocasião, Mefibosete estava com apenas 5 anos de idade. Segundo o livro dos Reis, segundo o livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 4, verso 4, nos conta essa história e nos diz que ele era muito pequeno e no momento da fuga, para preservar a vida dele, a parteira deixou ele cair no chão e ele ficou coxo. Olha só o que a nossa introdução, melhor dizendo, o que o nosso ponto 1 continua dizendo. Ao chegar a notícia que o rei e seu filho haviam morrido, a ama da criança tomou-a consigo e fugiu. Na pressa, o menino caiu do seu colo, teve um ferimento nas pernas e ficou coxo. O menino foi levado à casa de Maquir, em Lodebá, onde permaneceu até crescer. Mefibosete era, portanto, um neto de um rei, filho de um homem extremamente honrado, que era muito amigo do rei atual, naquele contexto, naquele momento, que era Davi, mas sofreu um acidente na sua infância, e esse acidente acabou provocando nele uma deficiência. Então, esse é o quadro de Mefibosete. Quantos de nós já não tivemos acidentes terríveis na nossa vida, que nos legaram traumas, se não físicos, como o caso de Mefibosete, mas traumas da nossa alma, dificuldades da nossa alma, questões que ficaram em nós e que mais à frente nos prejudicaram muito. Então, nessa nossa lição, muitas pessoas vão se identificar com determinados pontos de Mefibosete, porque, gente, a vida não é indolor, né? Quando eu disse na introdução que seria bom citar alguns tópicos, porque vai criar um vínculo de identificação nas pessoas, isso vai ajudar, inclusive na manutenção da atenção delas durante toda a aula, justamente por isso, porque a vida não é indolor. Todos nós temos situações que nós experimentamos, coisas que nós vivemos, situações que vieram e algumas pessoas são marcadas negativamente por essas situações. Então vamos ao próximo ponto aí, meu amigo. Passa comigo aí, ponto 1. Davi preocupa-se com a família de Saul. Davi fez uma aliança com Jonatas, essa aliança está descrita lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 18, no versículo 3. É uma aliança muito interessante, e quando Davi, a Bíblia diz que ele tira a roupa dele, e o Jonatas tira a roupa dele, e eles fazem uma aliança ali. Esse texto é um texto até mal compreendido. Aqueles que tentam deturpar a palavra de Deus para tentar tornar o pecado da homossexualidade, da relação entre homens, tentam usar esse texto de Davi com Jonatas, mas Davi, em momento nenhum, a gente percebe lendo toda a história dele, tinha nenhum traço homossexual. Se teve uma coisa que Davi teve de problema na vida dele, foi o gosto exagerado, o desejo exagerado por mulheres. Inclusive, acabou gerando um dos maiores problemas na vida dele, que foi Betseba, que a gente vê mais à frente na história dele. Então, Davi lembrou-se da sua aliança com Jonatas e, por meio de Ziba, que era um ex-mordomo da casa de Saul, Davi ficou sabendo de Mefibosete e decidiu honrá-lo. Próximo ponto, meu amigo. Vamos passando aí. Próximo ponto. Mefibosete é trazido de volta à vida palaciana. Não sabemos quais eram as condições econômicas de Maquir, em cuja casa Mefibosete fora criado, mas certamente as honrarias de dentro do palácio estavam acima de qualquer comparação. Davi convidou-o a viver no palácio e ainda devolveu a Mefibosete toda a fortuna deixada por seu avô Saul. Isso aqui é muito importante porque a gente já viu diversas pregações, né? Maquir morava num lugar chamado Lodebá, e aí a gente já ouviu pregações, e todas elas, gente, são conjecturas. Aí tem pregadores que dizem que Lodebá é sinônimo de algo ruim, que Lodebá era uma terra extremamente pobre,
que era uma terra extremamente miserável, e eles tentam inferir pelo nome da cidade algumas características que ela deveria possuir. E tem outros que eu já vi pregando que dizem que Lodebar era algo bom, foi esconderijo de Mefibosete. Mas tudo isso está no campo das conjecturas. O que a gente precisa entender e que é aplicativo para a nossa vida e aonde a gente se identifica e traz esse texto para os dias de hoje é que assim como Mefibosete foi lembrado e foi tirado da casa de Maquir para ir habitar no palácio, à mesa do rei, assim aconteceu conosco. Nós vivíamos uma vida, de acordo com Paulo, no império das trevas. E aí a gente foi lembrado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele nos resgatou da casa de Maquir, ele nos resgatou de uma vida no pecado, de uma vida perdida, para onde nós fomos devido aos traumas que a gente viveu, como o trauma de Mefibosete. E aí o rei resgata, traz Mefibosete da casa de Maquir. Se a casa de Maquir fosse boa, ela jamais se compararia ao nível de honra, de grandeza, de excelência que haveria na casa do rei. Se fosse ruim, a vida de Mefibosete mudou drasticamente. Sendo boa ou ruim a casa de Maquir, boa ou ruim a cidade de Lodebar, o que a gente precisa entender é que num parâmetro de comparação não chega perto daquilo que Mefibosete viveria no palácio na presença do rei. E isso a gente precisa entender que a nossa vida antes de ser encontrado pelo rei e depois. Por mais que alguém dissesse aqui para mim, olha, eu tenho uma vida financeira, tinha uma vida financeira estável, eu tinha um casamento relativamente sólido, eu não vivia me prostituindo quando eu me converti, eu vivia uma vida mais ou menos tranquila. Eu quero te dizer que mesmo você vivendo essa vida mais ou menos tranquila, isso não se compara com aquilo que você pode viver na presença do rei, com aquilo que o rei fez na sua vida, com o fato de ele te trazer para a presença dele, te lavar no sangue do Filho dele, Jesus Cristo. Então isso a gente precisa entender que é importante. Mefibosete foi trazido à vida palaciana. O próximo ponto, meu amigo, aí passa comigo. Olha só. Mefibosete, um afortunado infeliz. Em vez de expressar gratidão ao rei por sua generosidade, você lembra aquilo que nós lemos lá no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, no verso 8, que é o final? Mefibosete pôs para fora o seu complexo de inferioridade e se inclinou, dizendo: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Mefibosete não soube valer-se e até aproveitar uma bênção de Deus que estava chegando na vida dele. Ele não soube agradecer tão grande honra, antes demonstrou o quanto a opinião que tinha a si mesmo era ruim e comparou-se a um cão morto. Quantas vezes a gente fica privado de viver um nível de honra por causa de um problema de autoestima, por causa de um problema de percepção acerca de si mesmo. E isso aqui é muito importante, gente, porque tem muita gente que a oportunidade aparece para ela, tem muita gente que a oportunidade chega para ela e ela não consegue abraçar, agarrar, porque o sentimento que ela tem é semelhante ao sentimento que Mefibosete tinha. Olha ele manifestando esse sentimento: eu sou como um cão morto. Era o momento para ele agradecer ao rei, para ele abraçar o rei, até porque o que estava alcançando ele naquele momento é uma manifestação daquilo que a gente pode entender como manifestação da graça divina. Mefibosete não fez nada para ser lembrado pelo rei. Mefibosete estava em Lodebar. Então, o Ziba poderia até dizer assim: olha, não sei se tem, não, acho que não tem. Mas Ziba sinaliza a presença de Mefibosete em Lodebar, talvez até pensando que Davi exterminaria Mefibosete, porque era uma prática usual naquele tempo. Era uma prática usual naquele tempo o rei que assumia exterminar toda a parentela do rei antecessor, para que não houvesse espaço para um golpe de Estado e para um retorno de uma monarquia que já havia sido derrubada. Isso aconteceu até
mais próximo da nossa história moderna ali, quando houve aquele golpe comunista na Rússia, eles mataram toda a família do imperador da Rússia na época, o Czar, esqueci o nome dele. Então isso era uma prática usual. Para que não houvesse um retorno de um antigo regime, eles exterminavam toda a família. Então, quando Ziba fala de Mefibosete estava lá em Lodebar, na casa de Maquir, vivendo em circunstâncias que nós já, como eu já disse, nós não sabemos, não podemos definir exatamente, mas ele é convidado pelo rei não para sofrer uma punição, uma pena, mas para ser honrado, para sentar na mesa. E ele não consegue perceber o valor disso, não consegue manifestar gratidão. Antes, ele põe para fora essa situação dele, essa baixa autoestima dele. Aí, olha só, o nosso ponto 2 vai iniciar tratando de forma mais o caso de Mefibosete. O tema é Mefibosete, um afortunado infeliz. Em vez de expressar gratidão ao rei por sua generosidade, Mefibosete se compara a um cão. Se comparam com esse ponto, a gente já passou, meu filho. Vamos ao seguinte, eu errei aqui, ponto 2.1, isso. O complexo do patinho feio. Não são poucas as pessoas que carregam consigo o complexo do patinho feio. Muitas se excluem de um grupo porque não suportam ser vistas ao lado de pessoas de boa aparência. É o cabelo, o peso, a compleição, estrutura física com alguma deformidade, enfim. É algo incômodo que se faz sentir a necessidade de se esconderem. Será que a deformidade física de Mefibosete não teve peso na sua declaração perante o rei? É uma pergunta que o pastor Walter Brunelli deixa para nós e que eu julgo ser pertinente. Eu penso que ela tem com certeza influência nessa percepção ruim que o Mefibosete tem acerca de si mesmo. Esse trauma que ele experimentou, que foi um trauma que deixou ele com uma deficiência física, e eu quero que você entenda que aquele contexto era um contexto muito difícil. Você não tinha essas tecnologias da qual nós dispomos hoje, que é uma cadeira de roda moderna, essas coisas todas. Então, a gente vê, por exemplo, no tempo de Jesus, que era bem mais à frente daqui desse episódio com Mefibosete e Davi. Era um contexto mais avançado. Mas aquele homem que é levado em Marcos 2 para ser curado por Jesus, a Bíblia diz que ele é levado por 4 em cima de uma cama. Então, a gente vê outros episódios onde os homens eram levados e postos em determinados lugares. Em João capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus chega ali no tanque de Betesda e estava ali um homem. Ou seja, as pessoas chegavam lá na festa em Jerusalém e deixavam os seus enfermos, em especial o coxo do tanque de Betesda, no tanque de Betesda, porque havia eles acreditavam que de certo em certo tempo descia um anjo ao tanque, ajetava água e o primeiro que ali entrava era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Então aquele homem era colocado ali, não somente ele, mas todos os enfermos, porque era uma maneira do judeu se livrar deles no momento da festa. Os demais judeus sãos em seus corpos físicos iam para a festa, iam comemorar na cidade, e os enfermos ficavam ali ao redor daquele tanque que Jesus visitou, e Jesus disse para aquele homem: levanta, toma a tua cama e anda. Então eu estou te dizendo isso para te explicar que aquele contexto era um contexto onde deixava uma pessoa que tivesse uma enfermidade em ambos os pés totalmente à mercê, limitava completamente a locomoção dessa pessoa. Então, provavelmente, isso fez com que Mefibosete carregasse esse trauma terrível na vida dele, essa situação terrível. Então, quantas coisas acontecem conosco que são praticamente gatilhos que ativam em nós limitações psicológicas, que ativam em nós comportamentos inadequados. E aí eu quero que o meu amigo passe aí para o ponto 2.1, por favor, vamos ao próximo slide. Vamos passando, isso aí. Ponto 2.2, perdão, o negativismo presente. O negativismo presente, como uma pessoa com baixa autoestima vê as oportunidades da vida, com entusiasmo ou com desconfiança de que aquilo não é para ela.
Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Grandes oportunidades na vida são desperdiçadas por muitos, porque estes se acham aquém das conjecturas, não se dando sequer ao trabalho de tentar aproveitar as oportunidades. Então, muitas vezes, esses traumas que a gente vive, estas circunstâncias que a gente vive, são gatilhos que vão limitando o nosso potencial, a nossa capacidade, e vão impedindo as pessoas de, às vezes, aproveitarem oportunidades, que são oportunidades que, em sendo aproveitadas, mudariam a vida dessas pessoas. Esse tipo de coisa acontece. Então, é algo que a gente precisa explicar bem no dia da EBD, porque tem muita gente. Por exemplo, eu lembro que há um tempo atrás eu fui pregar em uma determinada igreja, e aí quando eu acabei de ministrar, era um congresso de jovens e adolescentes, era uma assembleia, estava sem barba ainda, o pastor Ronaldo até brincou comigo, está parecendo um calvinista com essa barba, mas não sou não, não sou não. Então, eu lembro que eu fui pregar nessa igreja, era uma assembleia, congresso, e aí quando eu terminei de pregar, eu ia descendo por uma saída lateral do púlpito, por uma escadinha, um jovem me abordou, me deu um abraço apertado, falou: pastor, que palavra abençoada, falou comigo, essa coisa toda. E ele me disse assim: eu estou fazendo seminário teológico, estou quase terminando, eu já li a Bíblia toda aí umas 3 ou 4 vezes, ele me falou na época, e eu tenho o desejo de pregar. E eu falei: rapaz, se você tem o desejo de pregar, eu vou então pedir para o coordenador de jovens te dar uma oportunidade. Na Assembleia tem muito isso nos cultos de saudação. Era aquilo que a gente chamava antigamente de o beijinho na flor. E eu falei para ele assim: eu vou falar para o seu coordenador aqui da igreja te colocar para dar uma saudação, ou então ele te colocar para dar uma palavra em um culto que seja mais restrito interno de vocês. E quando eu falei isso, aquele jovem olhou para mim, o olho dele arregalou, ele falou assim: não, pelo amor de Deus, pastor, não faz isso não. Eu falei: mas por que? Se você está estudando, se você é crente, se você está em comunhão, você está lendo a Bíblia, o que acontece? Aí ele virou para mim e falou assim: não. Aí ele deu uma desculpa rápida, ele falou: eu estou orando para Deus mandar alguma irmã para profetizar na minha vida, dizendo que Deus tem um chamado na minha vida para eu pregar a palavra. Eu falei: rapaz, você já está estudando, você está fazendo seminário, você está orando, você é crente, e você está querendo que Deus use alguém em profecia para repetir o que ele já diz na palavra dele, e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? De modo que aquele menino ficou perplexo comigo. Mas esse foi o gatilho que ele usou para tentar fugir da oportunidade, provavelmente por causa de alguma questão interna que ele tem. Você lembra que lá na introdução eu elenquei uma lista de fatores que são sintomas de pessoa com baixa autoestima? E é isso que a gente vê em Mefibosete, é isso que a gente vê em algumas pessoas. Pessoas que não se dão nem a tentativa de fazer algo. Pessoas que esquecem aquilo que a palavra do Senhor diz, é um provérbio lindo de Salomão: aquilo que vier a fazer, faça com todas as tuas forças. Então, aquilo que te vier a fazer, faça com todas as tuas forças. Então, tem muita gente nas nossas igrejas que infelizmente está assim. Existe às vezes uma demanda, existe às vezes uma necessidade, e a pessoa se julga incapaz por causa de alguma situação que ela estava vivendo. Ora, quando a gente olha para a Bíblia, eu estava estudando recentemente sobre Neemias. E Neemias é um caso curioso, porque Neemias não é profeta, Neemias não é sacerdote, Neemias também não é rei. E como é que Neemias entrou no cânon? Como é que Neemias fez história? Como construtor. E como é que tudo isso aconteceu na vida dele? Deus não falou nada com Neemias, ele era copeiro do rei, ele viu uma necessidade, e sem Deus falar nada com ele, ele se dispôs a suprir essa necessidade. Então tem muita gente que vê a necessidade, mas ela se enxerga incapaz de suprir essa necessidade. Ora, a diferença entre você ser copeiro, o copeiro era o cara que provava a comida antes do rei, para que se a comida tivesse envenenada, ele comia e ele morria e o rei ficava vivo. Há uma diferença grande entre ser copeiro do rei e ser um construtor, líder de uma nação que está se reerguendo. Então, foi grande a mudança na vida de Neemias e o desafio no qual ele se propôs fazer e que ele teve que encarar. Então, muitos nas nossas igrejas, por causa de alguns traumas, de algumas situações,
né? O cara foi líder de um departamento e não deu certo, ele acha que não vai dar certo em lugar mais nenhum. O cara pregou, teve uma oportunidade de pregar uma palavra e não deu certo, ele acha que nunca mais tem que subir num púlpito. É o cara que foi colocado num departamento na empresa e ele teve que trabalhar com uma ISO, com alguma questão interna, corporativa, e ele não foi bem sucedido numa determinada tarefa, e isso vai bloqueando ele, vai reduzindo ele. Então, gente, a gente precisa entender que um fracasso não faz de uma pessoa um fracassado, né? Você pode perder uma batalha, mas não perdeu a guerra. Então, a gente não pode deixar traumas e situações bloquearem nosso presente e nos impedir de aproveitar oportunidades, de aproveitar. Você já pensou se Davi tivesse a mesma baixa autoestima que Mefibosete? Quando Davi viu Golias afrontando, a palavra que o irmão dele, Eliabe, lançou sobre ele foi horrível. Davi falou: o que vai ser dado a quem derrubar esse gigante? Aí, imediatamente, a Bíblia diz que Eliabe falou assim: eu conheço a presunção do seu coração, volta às poucas ovelhas de papai. E Davi desviou de Eliabe e seguiu o caminho, porque Davi era um cara que não tinha problema com autoestima. Davi não era complexado. Então, é bom a gente enfatizar isso na aula para as pessoas que têm problema de autoconfiança, de baixa autoestima. Levanta a cabeça, irmão, e vai. A oportunidade é sua. Ponto 3. Passa aí, meu filho, em nome de Jesus. Isso aí. A trama de Ziba contra Mefibosete. No auge do sofrimento de Davi, por causa do seu filho Absalão, que conflitava com ele pela conquista do trono, Ziba, o assistente de Mefibosete, lembra aquele Ziba lá, que informou a Davi sobre a existência de Mefibosete? Armou uma cena para prejudicá-lo e ficar bem aos olhos do rei. Por causa disso, Davi agiu precipitadamente por impulso. Certamente, em razão do seu estado emocional, ele ficou extremamente abalado e a trama de Ziba, deu certo. Mefibosete, no primeiro momento, ficou pobre de novo e Ziba ficou rico. Basicamente, o que ocorreu aqui no segundo livro de Samuel, estou com o segundo reis na cabeça, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 16, que é esse encontro, nesse quadrozinho lateral, é o contexto. Absalão, filho de Davi, conspirava contra ele. Absalão começou a aliciar pessoas para tentar dar um golpe em Davi. Foi esse o contexto. E a Bíblia dá conta de que Absalão conseguiu por um tempo tomar o trono porque Davi não ofereceu resistência. Ele saiu de Jerusalém para não promover uma guerra civil que destruísse a cidade, que arruinasse a cidade. E a Bíblia diz que após essa saída, Davi volta depois de um tempo, e nesse retorno, Ziba tenta colocar ali uma areia em Mefibosete, digamos assim. Ziba se apresenta a Davi e diz assim: o negócio é o seguinte, Mefibosete esperava que o senhor morresse, que morresse Absalão, porque ele tem o desejo de voltar ao reinado, o desejo de ser rei, porque ele é descendente de Saul. E aí a Bíblia diz que por causa disso Davi estava num momento também muito complicado. Davi declarou que tudo aquilo que tinha sido de Mefibosete passaria então para Ziba. Tudo aquilo que Ziba inicialmente administrava, depois ele teve que passar para Mefibosete, administrar para Mefibosete, retornou para as suas mãos. Então, essa é uma questão. O ponto 3.1 nos mostra um outro encontro, Mefibosete tentando reverter a situação. Olha só o que diz o ponto 3.1, um encontro de Mefibosete e Davi. Depois de muito chorar, Davi voltou a Jerusalém, Mefibosete veio ao seu encontro. O rei perguntou-lhe por que não fora com ele à batalha, e ele respondeu que Ziba o enganara. Do mesmo modo como enganara o rei Davi sobre Mefibosete, Ziba enganara Mefibosete acerca da batalha. O aspecto de Mefibosete nesse encontro era muito ruim: pés sujos, barba crescida e roupas imundas. Ele não se trajava como um príncipe, não estava com a aparência de quem pretendia ser rei. Conhecendo o outro lado da história, Davi revogou parte da decisão tomada contra Mefibosete e restituiu-lhe metade do que dera a Ziba. Ziba cuidava dele, mas o traíra, porque era mal intencionado. Ziba não mostrou interesse em ajudá-lo a levantar-se. Antes,
tirou proveito de sua situação para explorá-lo. Aqui a gente percebe algumas coisas que são claras e nítidas, pelo menos eu, quando me deparo com o desfecho dessa história, e com esses três personagens envolvidos nela. No caso são Davi, Mefibosete e Ziba. Começando por Ziba, a gente vê um homem que percebe a prevalência de Mefibosete e tenta dar uma rasteira nele, tenta, digamos assim, dar uma volta em Mefibosete e enganar Davi acerca de Mefibosete, para de alguma forma prejudicar Mefibosete. É a astúcia, é a malícia, é a maldade de alguém que percebe o outro com problemas, com traumas, e ao invés de reforçar aquela pessoa para tirar ela da baixa autoestima, pessoas com perfil de Ziba se aproveitam da baixa autoestima alheia, maquinam contra pessoas que têm baixa autoestima. Então isso é importante a gente citar na nossa lição. Então o primeiro personagem aqui que eu percebo, nesse ponto 3.1, é justamente essa atitude de Ziba. A segunda coisa eu vejo em Mefibosete, que foi enganado, que não tomou a frente, mas teve uma atitude positiva. Ele se apresentou com um aspecto onde o que ele iria dizer para se defender condizia com o estado dele. Ele se defende dizendo que jamais queria ser rei, e ele estava vestido como um homem que jamais seria rei. Então ele quis demonstrar a Davi que ele foi enganado e sentia um pesar por isso. E a última pessoa que eu enxergo aqui nesse ponto 3.1 é Davi, que tem um nível de sabedoria e de percepção e de entendimento de que esses dois têm um conflito muito grande entre eles, e não dá para eles habitarem juntos. E aí Davi, com sabedoria, reparte metade dos bens para cada um e manda cada um para o seu caminho, cada um para o seu lado, e a situação entre eles, enfim, é resolvida dessa maneira. Por fim, Ziba fica com metade da herança e Mefibosete fica com a outra metade. Ponto 3.2. A distorção da autoimagem. É possível uma pessoa ter um histórico de vida ruim, ser marcado por traumas e por lembranças desagradáveis, ser tímida e não saber adequar-se a um ambiente social, sentir-se a pior das criaturas, enfim, viver um modo de vida não planejado por Deus. Contudo, a Bíblia recomenda: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ninguém nasce com baixa autoestima. Deus fez-nos a sua imagem e semelhança, a um modo de vida elevado e de grande satisfação para quem nasceu do Espírito e vive a nova natureza oferecida por Cristo. A imagem lateral aqui, eu não sei se ele vai conseguir, eu já estou no ponto 3.2, meu filho, passa esse aí para mim. É assim mesmo, quem sabe faz ao vivo. Do lado tem uma informação muito interessante, que é assim: há duas formas de construirmos a nossa autoimagem, pela carne ou pelo espírito. Uma segundo os padrões do mundo, outra segundo o padrão de Deus. Olha, como eu já havia dito inicialmente, a vida não é indolor. Então viver dói. E a única maneira de você não sentir dor vivendo é não vivendo mais, é deixando de viver, é morrendo. E que eu não desejo para ninguém. Então, enquanto a gente estiver aqui, gente, a gente vai enfrentar situações de traição, a gente vai enfrentar situações de frustração pessoal com coisas que a gente, com a nossa capacidade, não vai conseguir alcançar. A gente vai, muitas vezes, experimentar problemas que são contingências que não têm a ver com algo que a gente provocou, mas que aconteceram. Quantas pessoas não estão saindo de um momento como esse nosso, de pandemia? Eu creio que nós já estamos no desfecho de toda essa situação. E quantas pessoas não estão num momento como esse nosso, com traumas terríveis? Pessoas que, infelizmente, casamentos que acabaram, o índice de divórcio explodiu. Foram duas coisas que aconteceram nessa pandemia. Muitos casais fizeram filhos, que eu percebi na igreja. E, infelizmente, algumas pessoas também divorciaram, os índices de divórcio aumentaram muito.
Então, essa situação que a gente viveu nos últimos 2 anos, que a gente ainda está vivendo, e creio eu, estamos no fim desse túnel, foi uma situação que traumatizou muita gente. A gente percebeu contextos onde pessoas quebraram completamente. Né? Pessoas quebraram. Quantos empresários, eu conheço muitos, que tinham lojas em shoppings e por causa da questão da pandemia, a inflação e GPM, quando a pandemia acabou, as lojas não conseguiram reabrir. Até se você frequentar, se você tiver a oportunidade de ir a um shopping na sua cidade, aqui no Rio de Janeiro tem muitos shoppings, você vai no Barra Shopping, que é um shopping de ponta aqui no Rio de Janeiro, e você encontra lá no Barra Shopping, que é um shopping de ponta, lojas fechadas, o tapume ali na frente, bloqueando. Você tem, por exemplo, recentemente eu passei lá e eu vi um restaurante muito conhecido chamado Sal Grosso, de um cozinheiro aí, profissional, de um chefe desse aí, que tem até programa aí em canal de televisão aberta, e o cara faliu. Tinha lá uma placa escrito: devido a condições de aluguel, de pandemia, nós não conseguimos manter a nossa atividade nesse lugar e tal, permaneceremos no endereço X. Eles tinham, se eu não me engano, 2 restaurantes aqui na região da Barra da Tijuca e agora tem apenas um. Então, assim, situações como essa vão traumatizando pessoas. São situações que acontecem na vida. Agora, a gente precisa ressignificar isso. E como diz o pastor Walter aqui, vencer esse mal com o bem. A gente precisa relembrar o texto de Romanos 5,3, que diz que a tribulação produz. Então, a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então, a gente precisa ressignificar esse tipo de coisa, essa fala, essa frase, melhor, essa palavra ressignificar está meio que na moda, mas é algo que para esse momento nosso é extremamente útil, é necessário ressignificar traumas, dores, dificuldades, para que a gente consiga vencer essas etapas. Vamos para o ponto 3.3, construindo uma boa imagem. Como é que a gente constrói, então, uma boa imagem ao nosso respeito? Os valores de alguém bem resolvido com Cristo são os valores supremos e os valores éticos. Eles estão acima de qualquer deformidade ou carência humana, valores que sobrepujam a feiura, a pobreza e o desprezo e os complexos. A Bíblia diz: o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus conhece-nos por dentro. Eu gosto sempre de falar e de frisar isso, porque enquanto o homem olha para você de cima a baixo, Deus te olha de dentro para fora. O ângulo de visão de Deus para nós é completamente diferente. Enquanto as pessoas te olham do pé à cabeça, Deus te olha do coração para as atitudes, das intenções para as ações. Enquanto o homem te olha de cima a baixo, Deus te olha de dentro para fora. Então, você não pode construir a sua autoimagem em cima do olhar dos homens, que geralmente são pautados por características físicas, por manifestações do parecer ser. Essa é uma sociedade muito assim da maquiagem, das máscaras. Esses dias um amigo aí postou na rede social: na pandemia tem muita gente usando máscara, mas quando a pandemia acabar, tem muita gente que vai tirar a máscara e vai continuar de máscara, porque sempre usou máscara. Então, entendedores entenderão essa fala, essa frase. De modo que a nossa sociedade é uma sociedade das aparências. E aí, quando a gente não consegue atingir determinados padrões, se nós não tivermos o entendimento de que nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos, se nós não tivermos o entendimento de que a nossa autoimagem é construída por aquilo que Deus vê de nós, não por aquilo que os homens veem de nós, a gente vai ter problemas. É por isso que o texto de Joel 3,10 é tão pertinente. Perceba o que Joel diz: diga o fraco, eu sou forte. Todos nós sentimos as nossas limitações e nem sempre conseguimos atingir alguns alvos desejados na vida. Mas essas ocasiões não devem nos abater e fazer-nos acreditar que somos incapazes. Passa aí, meu filho, para a conclusão, que a gente já caminha para encerrar. A nossa autoimagem deve ser construída por nós a partir daquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito.
Uma sociedade envenenada pela comparação, inveja, desprezo, vitimização, bullying, não merece ser digna de afetar a verdade de quem nós somos. E para fechar, você é quem a palavra de Deus diz que você é. Tem um episódio interessante em Jeremias 1,5. Jeremias é um profeta. Jeremias 1,1 diz que ele era filho de um sacerdote. Ilquias habitava em Anatote. E esse é um episódio interessante, uma informação interessante, porque Jeremias era filho de sacerdote, e o sacerdócio passava de forma sanguínea, por gerações. O filho de sacerdote era automaticamente um sacerdote. E então havia uma expectativa de que, em nascendo um menino na família, esse menino seria sacerdote. Então havia uma expectativa em cima de Jeremias de que ele seria sacerdote. Mas aí no capítulo 1, no verso 5, Deus aparece para ele e Deus diz: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Então o que Deus está dizendo a Jeremias é o seguinte: você não vai ser o que a sociedade quer que você seja, sacerdote. Você vai ser o que eu quero que você seja, profeta. Então que você construa a tua autoimagem em cima disso, entendendo que você é aquilo que Deus diz na palavra dele que você é. E na palavra dele diz que você é um pecador, mas que foi alcançado pela graça, que essa graça é maravilhosa, que essa graça pode te transformar, que essa graça pode mudar a tua vida, que essa graça te melhora, que essa graça vai te fazendo se exercitar em amor, se exercitar em fé e ir melhorando cada vez mais, né? Tem uma fala daquele filósofo muito interessante, o Mário Sérgio Cortella, se me falha a memória, o nome dele é esse, que ele diz que o sapato nasce pronto. Ele diz que as coisas nascem prontas, já o ser humano não. Ele nasce e não nasce pronto, ele vai se aperfeiçoando e ficando pronto ao longo da vida. Então você precisa entender isso. Que Deus te abençoe, que essa lição seja proveitosa para você, que essa escola bereana abra caminhos de entendimento, porque quando, inclusive, eu dou aula nas filiais na EBD, eu sempre gosto de ver a escola bereana, porque eu pego alguma coisa que algum professor falou e incluo na minha aula, porque cada um de nós tem aí uma percepção. Pode avançar o próximo slide, o Deus abençoe aí, meu filho. Então, eu sempre uso alguns insights que alguns professores dão. Às vezes eu pego o que um professor falou na introdução e boto no final. Às vezes eu pego o que ele falou no segundo tópico e boto no primeiro. Então, assim, que essa fábrica da EBD seja proveitosa, essa escola bereana seja proveitosa para você. Nós temos aí o contato da nossa fábrica da EBD, sabe? Entre aí, compartilhe, espalhe isso para outros professores. Porque tem gente que está começando a dar aula agora. E a fábrica da EBD, cara, é muito subsídio legal, muita coisa interessante. Os próprios slides vêm num padrão certinho. Então, assim, recomenda isso para mais pessoas. E eu quero encerrar minha palavra desejando que Deus abençoe você, que 2022 seja um ano de romper na sua vida, um ano de romper para a sua casa, que a gente consiga romper tudo aquilo que nos prejudica e nos faz ter uma imagem errada acerca de quem nós somos em Deus, que a gente consiga romper com traumas do passado para quebrar esse sentimento de baixa autoestima, que a gente viva uma vida bem resolvida conosco, com Deus e com o próximo. E aí eu quero orar para a gente encerrar essa escola bereana em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir que a tua paz, a tua luz ilumine a mente de cada professor que vai dar aula, de cada pessoa que está passando por esse vídeo, que vai acompanhar. Senhor, abençoa, dá graça, ilumina, trabalha, Senhor, nessas vidas, que o teu nome seja glorificado, que a tua palavra seja explicada, explanada, que ela alcance guarita nos corações e que o teu povo absorva todo esse conhecimento, porque a tua palavra diz que o teu povo perece por falta de conhecimento. Então não vai perecer, pelo contrário, vai romper com essas ferramentas que a gente adquire estudando com o conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus, continua nos abençoando o nosso pastor Silas, nossa pastora Elisete, pastor Ronaldo, todos aqueles que o ajudam aqui na EBD da sede. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Paz.